Os irmãos possam sentar. Agradeço o presbítero Ronaldo pelo apoio na parte litúrgica. E a você pela participação ativa no culto, você presente, você também no seu lar. Nossa oração que Deus, na sua infinita graça, e continue a manifestar o seu amor de forma toda especial sobre as nossas vidas. Esse Deus que nos criou e nos formou à sua imagem e semelhança. Que Ele receba nos altos céus o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos alegramos nesta noite, nós aqui podemos ver aqui, perceber alguns visitantes presentes, e rogamos que Deus os abençoe cada vez mais, aos que já vieram aqui a primeira, a segunda e também a terceira vez, que possam voltar, outras vezes, e é uma alegria tê-los aqui. Também nos alegramos em ver aqui o nosso irmão Luciano, Roberta e o Lucianinho ali, desde o ano passado, Isto, eu sei o que a pandemia faz, A pandemia nos separou desse encontro no templo, mas não nos separou do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Uma alegria, Luciano Marazo, Roberta, Lucianinho, Deus os abençoe cada vez mais. E também louvamos a Deus porque muitas pessoas estão se achegando a essa igreja, para glorificar e exaltar ao Senhor nosso Deus. É uma igreja próxima da Bíblia, uma igreja que vive e prega o genuíno Evangelho. Que Deus te abençoe cada vez mais. E você que está aqui, caso você queira participar desta igreja, ser membro desta igreja, nos procure o pastor da igreja, procure os nossos oficiais presbíteros, que estava aqui agora, o nosso irmão presbítero Ronaldo, temos ali o presbítero Sérgio, o presbítero Elcio também, o presbítero Romério, o presbítero Pedro, o Denizar. Então você pode procurar esses irmãos, e até também um dos diáconos, das irmãs também da igreja, que com certeza a sua informação vai chegar até o pastor, e ele vai assim então lhe procurar para poder então conversar. E que você se sinta bem no nosso meio. Semana que vem nós vamos receber mais alguns irmãos aqui, pela graça do Senhor nosso Deus, e no mês de abril, novamente. Recebemos hoje mais uma carta de transferência, e semana que vem vamos receber um casal, e no mês de abril mais uma irmã se aproximando, está chegando a essa igreja, para glorificar e exaltar ao Senhor nosso Deus. Vamos sequenciar a nossa série de mensagens no livro de Eclesiastes. Você que está vindo hoje aí pela primeira vez aqui no templo, talvez não tenha acompanhado em casa, nós começamos no primeiro domingo de fevereiro uma série de mensagens no livro de Eclesiastes. Hoje vamos entrar na terceira mensagem. Semana passada o texto foi um pouco extenso, mas ele era a perícope que eu tinha que abordar. E eu disse à igreja que quando tivermos algum evento especial, como teremos já no mês de abril, a gente vai suspender a exposição bíblica para abordar a temática da semana ou do mês, depois a gente retorna. Mas, por enquanto, nós vamos sequenciar hoje, se Deus permitir também, no próximo domingo, adentrando no mês de março, até a gente finalizar o livro de Eclesiastes. Então, você já pode ler em casa, é uma tarefa, para você ler, já começar a conhecer este livro. Talvez nunca tenha lido, se já leu talvez alguns capítulos, os mais conhecidos, que é o capítulo 3, fala sobre o tempo, e o capítulo 2, que quando fala sobre a velhice, sobre o jovem, a juventude, e aquele meandro ali a gente deixa de lado, que é meio complicado, mas vamos tentar descomplicar para você, você ver o que Deus faz, nesse tempo de pandemia. Eu estive refletindo muito mesmo sobre a vida. E Deus nos mostrou realmente, à luz da sua palavra, que a vida sem Ele não vale praticamente nada. Então não adianta a pessoa ter tudo bom e do melhor, se não tem Jesus no coração, morrendo, está perdida. E a nossa obrigação é tão somente esta, de falar a verdade. E Eclesiastes é um livro que ele fala
Salomão está falando para o povo da sua época, numa perspectiva horizontal, né? A gente viu aqui, abaixo do céu, abaixo do sol, ou seja, para o homem sem Deus, vimos isso no capítulo 1, ele, na sua visão, então, de homem sem Deus, que Salomão, ele passou um bom tempo longe do Senhor, e ele escreve esse livro já na sua velhice. Então ele viu muitas coisas, ele viu que os homens faziam, buscando em busca de sabedoria, de riqueza, de fama e de tudo mais. Ele viu que tudo aquilo era vaidade. Tá? E olha que Salomão ele já foi um homem que possuiu muitas coisas. Tá? Possuiu muitas coisas e ele então nos dar esta lição aqui neste livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos adentrar aí no capítulo 3, e vamos ler do verso 1 até o verso 15, onde termina aí a nossa perícope, onde está localizado o texto que nós iremos meditar e também expor para vocês nesta noite. Eu vou estar lendo esse texto, até para que os irmãos que estão em casa também possam acompanhar aí a leitura, ok? Então, diz lá o texto, eu vou estar lendo aqui com vocês. Fecha, por favor, o microfone do piano, por favor. Tá? Fecha também o retorno dele, depois você abre quando for tocar, tá dentro? Obrigadão, querido. Diz então o pregador: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus fará renovar-se o que passou. Rogamos a Deus que a oração que o teu servo fez se torne eficaz na nossa vida, para que o teu nome seja cada vez mais glorificado nesta igreja e também em nossas vidas, por amor de Jesus, rogamos. Amém, Senhor Deus. O livro de Eclesiastes, quando uma pessoa começa a lê-lo sem ter uma ideia do motivo pelo qual Salomão o escreveu, ela vai chegar a uma conclusão e talvez nem chegue até o final do livro. Talvez ela pare nos capítulos iniciais, porque ela vai achar o negócio muito maçante, muito cansativo, e vai achar que as ideias que Salomão está então apresentando são ideias totalmente ultrapassadas, que não tem nada a ver com a vida, e vai perguntar: como é que pode um homem que tornou-se uma pessoa importante, um rei, um homem super inteligente, chegar a ponto de duvidar do próprio Deus, da sua existência e assim por diante? Na verdade, quando a pessoa lê esse livro sem ter uma ideia de quem foi Salomão e quando que ele escreveu este livro e com que propósito, com que objetivo, se não tiver isso em mente, é claro, ela vai ter essas informações totalmente distorcidas.
Salomão, quando escreveu este livro, ele já estava no final da sua jornada, da sua vida. Já era um senhor de idade. Tem algum microfone ligado aí? Ele já era um homem de idade e ele então escreve este livro para tão somente... Ele escreve este livro, agora melhorou, viu? Para tão somente mostrar para o povo de Israel de que não vale a pena levar a vida sem Deus. Por mais que você tenha tudo bom e do melhor, sem Deus você não é nada, e a vida não passa de algo vazio, de bolhas, que a palavra vaidade ou correr atrás do vento, aí para ele é esse negócio de bolhas, né, de fumaça, de neblina, algo que aparece e some de repente. Na semana passada nós conversamos um pouco sobre o capítulo 2, finalizamos, foi um capítulo um pouco extenso, mas nós vimos ainda aí Salomão já nesse momento em que parece que ele nos passou um pouco de dúvida a respeito de que não vale a pena você trabalhar, não vale a pena você possuir riquezas, e ele foi um homem super inteligente, teve muitas riquezas, mas nós vimos que no finalzinho do texto, ele começou a mudar de pensamento, começou a mudar de ideia, e aí parece que Salomão começou a se aproximar um pouco mais de Deus. Quando chegamos aqui no capítulo 3, ele vai falar então sobre o tempo, e aí nós temos que entender a tese de Salomão, que ela está justamente aqui no verso 1, quando ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A partir do verso 1, do verso 2 até o verso 8, Salomão ele vai nos apresentar um poema. O que você então tem aqui, do verso 2 até o verso 8, é um poema. É um poema sobre o tempo. E é interessante que a palavra tempo, ela vai aparecer na sua Bíblia aí, do verso 1 até o verso 8, mais ou menos 28 vezes. Então, se você é aquela pessoa que gosta de marcar palavras repetidas, você já pode começar a riscar aí a sua Bíblia, tá? Que esse tempo, ele vai aparecer aí mais ou menos 28 vezes, tá? E aí, em seguida, nós vamos ter, quando ele termina esse poema, vamos ter uma pergunta de retórica, quando ele pergunta aí no verso 9, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Na verdade, ele está repetindo essa pergunta, porque ele já havia feito essa pergunta nos capítulos anteriores. Ele aqui está reforçando mais uma vez, mas a princípio ele não tem a intenção de nos responder, porque ele vai procurar mostrar o que é então esta vida. O texto desta noite, meus amados irmãos e amigos, diz que Deus, ele é o dono do tempo. Então nós iremos analisar esta passagem dentro do tempo que nós temos. Ou seja, vamos falar sobre o tempo de Deus, o tempo do Deus soberano. Vamos também tentar ficar dentro do tempo que nós, assim, então, preparamos esta mensagem. Esse é o nosso tema, o Deus soberano e o tempo. Tá? À guisa de introdução, eu quero lhe informar que na língua grega antiga havia duas palavras para designar o tempo. Na língua portuguesa, quando você fala sobre o tempo, é uma palavra só. Tempo. Quando fala tempo, a gente entende um dia de 24 horas. Mas na língua grega, o pessoal entendia, em primeiro lugar, que o tempo ele era algo cíclico. Ou seja, infindável de eventos recorrentes e regulares de dia e noite. Então a coisa acontecia. Dá a entender então que havia uma repetição de coisas, de fatos e assim por diante. A outra concepção de tempo entendia que a questão do tempo numa visão linear. Então, entendia que o tempo era uma coisa linear, ou seja, os eventos eles ocorriam numa sequência linear normal, como, por exemplo, nascimento, casamento, morte, mas sempre em momentos diferentes. Ao dizer, então, que tudo tem o seu tempo, isso aqui é interessante você observar,
Salomão trabalha com duas palavras. Isso é interessante, quando você vai para a língua original, para o hebraico, né, você vai perceber estas diferenças. Na primeira parte do verso, ao dizer que tudo tem o seu tempo aí, no verso 1, Salomão ele vai usar a palavra ou o termo cronos. Ele vai usar o termo cronos, isto é, na versão da Septuaginta, ou seja, a Septuaginta é a versão dos 70 sábios, que eles traduziram a Bíblia do hebraico para a língua grega. Então, nós temos também todo o Antigo Testamento na língua grega. Você pode adquirir aí a Septuaginta e até também baixar aí pela internet. Então, se você conhece um pouco de hebraico, você pode ler aí o Antigo Testamento em grego, Então, por sua vez, esse cronos que Salomão aí nos apresenta no seu texto se refere ao tempo como dimensão miscível, ou seja, conforme as horas, os dias e os anos sucedem. Que eu diria a você que é o nosso tempo, o nosso dia de 24 horas. Esse é o nosso cronos. A outra palavrinha que vai aparecer também aí no mesmo verso, que ele vai mudar de cronos para a palavra kairos, que está aí do verso 2 até o verso 8, ele vai usar sempre kairos. Quando ele põe aqui do verso 2, há tempo disso, tempo, do verso 2 até o verso 8, vai aparecer no original a palavra kairos. E kairos no grego antigo, quer dizer que é o tempo como momento significativo que certamente tem um lugar dentro do cronos, ou seja, o kairos acontece dentro do tempo. Exemplo, para você entender melhor. Uma pessoa nasceu hoje, dia 21 de fevereiro de 2021, nasceu nesse cronos. Mas no kairos de Deus, porque o próprio Deus já havia determinado que aquela criança nasceria hoje, tal hora, no hospital tal, você vê aí a providência de Deus. Então, este é o kairos. É Deus atuando, é Deus agindo dentro do nosso tempo, dentro do nosso dia de 24 horas. Quando você vê na Bíblia a expressão, a tua hora é chegada. O tempo de Deus, ele é chegado. Então, esta é a ideia que você vai ter aí desses dois termos que Salomão usa, o cronos e também o kairos. Então, o tempo que vai falar aqui de nascer, de morrer, de plantar, de abraçar, é o kairos. Ou seja, tem um tempo marcado para tudo isto. E aí, o que ele requer nos mostrar aqui, como é que vamos entender melhor esse tempo. Então, para uma melhor compreensão das ideias que o texto nos apresenta, podemos dividir em duas partes, ou seja, a primeira compreende-se do verso 2 até o verso 8, que eu disse a vocês que é um poema que Salomão aqui está nos apresentando, Vamos conhecer então esse poema, e Salomão, ao escrever esse texto, ele o escreveu para falar na época para os israelitas que não estavam focados em Deus, mas cuja a preocupação estava voltada mais para a economia, para o negócio, para o crescimento financeiro. Estava havendo um boom da economia na época e o pessoal não tinha tempo para pensar em Deus. A gente observa que a mesma coisa também acontece nos dias de hoje. As pessoas não têm tempo para pensar em Deus de forma alguma. Portanto, a pergunta que temos que fazer é: o que Salomão quer dizer sobre o tempo? Qual é a sua ideia de tempo? Portanto, Salomão vai nos mostrar que esse tempo de Deus, esse kairos de Deus, e as coisas que ele vai aqui nos apresentar, de que há tempo para tudo, Ele vai nos mostrar que esse Deus que nós servimos, Ele é o Deus soberano, no tempo. É o Deus que controla tudo de acordo com a sua vontade. Por favor, Deise, coloca aí o tema. Passa mais um slide, por favor, põe o tema para deixar na tela para o pessoal, por gentileza. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a soberania de Deus, ela é o melhor meio de compreensão bíblica do tempo. Ou seja,
quer conhecer o tempo de Deus, quer entender o que Salomão está aqui, quer nos dizer, nos informar a respeito do tempo, a soberania de Deus vai abrir esse caminho para você entender melhor o que é isso aí. Portanto, este é o nosso primeiro tópico. A soberania de Deus é o melhor meio de compreensão bíblica do tempo. Tudo o que acontece neste universo sujeito ao tempo se encontra sob a autoridade de Deus que reina no céu. Neste nosso mundo, como alguns dizem, mundo então, não acontece nada por acaso, nada. Salomão reconhece, aqui você percebe que ele está começando a caminhar para um estilo de vida diferente, talvez uma aproximação de Deus, tá? Ele disse então que tudo tem o seu tempo. Ele diz que Deus é soberano sobre o tempo e sobre tudo o que acontece no tempo. Então, Deus, ele não é pego de surpresa. Então, a gente às vezes perde a hora, a gente perde o tempo, mas o nosso Deus não está preso, limitado a este nosso tempo, porque Ele é um Deus atemporal. Ele é um Deus que transcende esse tempo, esse nosso dia de 24 horas. E nada acontece sem a vontade de Deus. Nada. Você não fica velho sem que Deus permita. Não cai da sua cabeça um fio de cabelo sem que Deus permita. Então a gente percebe que Deus está permitindo muita coisa, porque temos muitas pessoas carecas por aí. Né? Mas a calvície, temos que entender que mesmo assim, mas que a pessoa tente lutar contra a calvície, tá? Fazer implantes aí e tudo mais, tal, mas ela acontece no tempo de Deus. A pergunta de número 11 do nosso breve catecismo indaga: quais são as obras da providência de Deus? Quais são as obras da providência de Deus? E ela responde que as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar, veja bem, de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Ou seja, a sua maneira muito santa, sábia, poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Essa pergunta 11 do nosso breve catecismo nos mostra que tudo que acontece neste nosso universo está ali no campo de ação de Deus. Nada escapa. É como você fizesse um círculo, dissesse, olha, aqui dentro, tudo que está aqui acontece, Deus tem conhecimento. E se escapar também alguma coisa, se escapar, Deus também sabe. Como alguém chegou a dizer, a Barão Kuyper, que não há nesse universo nada em que Deus não diga, não é meu. Não só é dele, mas também ele conhece todas as coisas. Então, vejam bem que Deus governa as suas criaturas, que somos nós, todas as nossas ações, sejam ações boas ou más, Deus tem conhecimento. Por exemplo, lá em Gênesis 50, no verso 20, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e os irmãos ficaram preocupados porque José poderia retribuir o mal que eles fizeram, José disse então, logo após a morte do seu pai, disse, olha, vocês na verdade intentaram o mal contra mim, porém Deus transformou este mal em bem. E José se prontificou assim então em ajudar os seus irmãos. Vejam bem o que Deus fez. Deus pegou a forma, o meio pelo qual os irmãos José atuaram através dele para lhe fazer o mal, transformou este mal em bem, e José tornou-se uma bênção, não só para os seus irmãos, mas para todo o povo. É Deus preservando aí a vida. Portanto, a soberania de Deus nos mostra que Deus é rei do tempo. Deus não só é rei do tempo, mas Deus também reina no tempo. Ele comanda tudo, tudo é dele. Ele regulamenta os nossos minutos e segundos, Ele rege todos os nossos momentos e todos os nossos dias, e nada acontece, como eu disse,
na nossa vida sem a sua permissão. Você deve se lembrar daquela ocasião quando o diabo disse quando Deus o perguntou: de onde você vem e para onde vais? De passear pela terra e de rodear por ela. Ele disse: você viu o meu servo Jó? Ele disse: debalde, bobeira também. Você o encheu de bens materiais, de riqueza. Tira tudo dele, você não vai ver que ele vai blasfemar contra você, vai na sua cara, vai zombar. Tira tudo que ele tem. E a vida é assim, quando você está bem de vida, né? Você está bem também com seus amigos, com seus familiares e tudo mais, e até com Deus também você está bem. Mas quando as coisas começam a dar errado, e a perder isto, a perder aquilo, tudo mais, e aí parece que a coisa muda por completo. E a pessoa começa, então, a praguejar contra Deus. E aí Deus disse para Satanás: olha só, eu te dou a permissão para você atuar na vida dele. Só não vai tocar na alma dele. Pode tirar tudo que ele tem. E aí Satanás pensou que ia fazer a festa de levar Jó, a ruína de Jó, praguejar contra Deus. Não foi bem assim, porque Jó no final, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Diz ainda: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus permite, tá? Esta é a ação permissiva de Deus. Então nada acontece na nossa vida sem que Deus não permita, sem que diga pode ou sim ou não. E nós temos que ter isto em mente. O tempo de morrer, ele não acontece fora do tempo, e sim no tempo de Deus. Salomão vai nos mostrar, então, que esse tempo de morrer, que é um tempo comum para todos nós, e cá entre nós, irmãos e amigos, ninguém gosta de falar do tempo de morrer. Pastor, faça outra coisa. Pega aí tempo de arrancar para frente, aí, tempo de plantar. Esquece esse negócio de tempo de morrer, porque morre esse assunto aí. Vamos morrer, vamos matar esse assunto. Mas, irmãos, nós precisamos abordar essa temática. Esse tempo é um tempo que vai chegar para cada um de nós. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. É uma realidade. E não tem como escapar. Agora, se a pessoa está em plena comunhão com o Senhor, esse tempo para ela é tranquilo. Algumas pessoas até aguardam com ansiosas, né? Agora o tempo da minha partida. O apóstolo São Paulo chegou e disse o seguinte: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora, ou seja, o tempo da minha partida, olha aí, o tempo da minha partida é chegado. Chegou o momento. Paulo, ele olha assim, ele vê a morte, diz: olha, o tempo da minha partida chegou e eu já estou sendo oferecido por libação. Então não tem como a pessoa escapar do tempo de Deus, tá? O tempo de morrer não acontece fora do tempo, e sim no tempo de Deus. O teólogo e reformador Martinho Lutero afirmou o seguinte: você não pode viver mais tempo do que o Senhor determinou. Você não pode viver mais tempo que o Senhor determinou. E nem morrer antes disso. Você não pode. Você não pode viver mais tempo do que Deus já decretou. E nem morrer antes disso. Então, ninguém vai antes nem depois no tempo. A gente vai sempre no tempo de Deus. Tá? Aliás, nós temos um hino no nosso inário, se não me falha a memória, é o 180 alguma coisa. Eu acho que é o 185. Que tem como título Glória Vindoura. Diz o seguinte: no tempo em que meu trabalho acabar, e enfim de Deus a presença gozar, e quando a Cristo eu puder contemplar, ó quanta glória haverá com Jesus. Sim, haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Ó, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sim, glória haverá com Jesus. Mas olha, lembre-se de uma coisa: só haverá glória sem par se você partir com Jesus. Partindo sem Jesus é tormento, inferno, a coisa fica feia. O tempo há de chegar. Nós cantamos aqui, né, com a equipe: hoje é tempo de louvar a Deus. O término da nossa existência, queiramos ou não, ele está
nas mãos de Deus. Então, se o tempo da nossa existência está nas mãos de Deus, nós não podemos tirar a nossa vida. Porque o próprio Deus disse, não matarás. Mas nós sabemos também, para aqueles que trabalham, que têm que defender a vida, eles podem sim tirar esta vida a qualquer momento, ou seja, tirar a vida alheia. Mas nós não podemos tirar a nossa vida, porque isso não é da vontade de Deus. De forma alguma. Porque a nossa vida pertence a Deus. Ele nos concedeu. Então a vida é dele. Então só ele pode tirar no tempo dele. Então não tente se suicidar, não tente dar um cabo da sua existência. Não, por favor, em nome de Jesus, porque a vida pertence tão somente a Deus. E no tempo ele chama. Ele vai chamar todos nós, mas no tempo dele. Foi por isso, irmãos e amigos, que Salomão afirmou que há tempo de nascer e tempo de morrer. Portanto, se Deus quiser acrescentar algo mais à nossa existência, Ele o fará de livre vontade e não por coação. Se Deus quiser, Ele pode acrescentar mais 10 anos, mais 15, mais 20 ou 30 anos à nossa existência. Eu estava acompanhando algumas pessoas idosas que estavam recebendo a vacina, né? A primeira dose da vacina. E aí uma senhora de 98 anos, e ela estava bem inteiraça, né? Disse, quando tomou a vacina, aí a repórter perguntou, e aí, como é que a senhora está se sentindo? Disse, olha minha filha, estou me sentindo muito bem. E eu vou voltar aqui para tomar a segunda dose, porque eu quero viver pelo menos uns 20 anos, para poder aproveitar mais a vida. Olha só, viver mais 20 anos. Ao passo que algumas pessoas não estão conseguindo carregar os 20 anos de existência. E estão facilmente desistindo da vida. Não, nós não podemos fazer isto de forma alguma. Se Deus quiser, Ele pode sim acrescentar à nossa existência um ano mais, 10 ou 15. Veja, por exemplo, o caso do rei Ezequias, lá no livro do profeta Isaías. Você também vai ter essa mesma história no livro dos Reis. Em Isaías 38, você vai ter aí a doença do rei Ezequias. Diz o texto a partir do verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor. Isso aqui é uma sentença de morte. Tá? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha só. Para quem ia morrer ali, talvez ele falasse, mas Senhor, só 15? Cara, você ia morrer agora. Vai ter mais 15 anos. Não dá para o Senhor dobrar para 30. Não, 15. Porque nesses 15 anos, Deus ainda ia fazer muitas coisas, levantar reis, para que pudessem dar sequência à história do seu tempo. Então, tudo acontece no tempo. Não é o fato de Ezequias se voltar aqui para a parede e clamar ao Senhor, que Deus não foi assim, coagido a lhe acrescentar ou lhe conceder mais 15 anos. Porque Deus tinha um plano na vida dele. Então, quando Deus tem um plano em cada criatura, Ele vai levar esse plano até o final, haja o que houver. Se for necessário acrescentar algo mais, ou alguns anos a mais a essa existência, Ele o fará, para o louvor da sua glória tão somente. Lembre-se, Deus nos criou perfeitamente para o trabalho que Ele preparou para nós.
Deus não nos colocou nesse universo para darmos fim da vida, para vivermos soltos aqui ou acolá, mas Deus nos colocou nesse universo, nesse mundo, para trabalharmos para Ele. E Ele nos dará o tempo e oportunidade de fazer essas coisas, se o servirmos. Ezequias servia a Deus, e Deus viu o quanto que ele era importante na sua obra. O rei Ezequias serviu o Senhor, e assim então Deus lhe acrescentou mais 15 anos. As pessoas que estão passando aí pela Covid, principalmente aquelas pessoas que ficaram aí entubadas, elas precisam reconhecer que isto foi graça de Deus. Tudo bem que os médicos, com os remédios, atuaram e tudo mais e tal, mas nós temos que ver aí a graça de Deus. E Deus permitindo a pessoa retornar para os seus e repensar o seu estilo e o seu histórico de vida. Não é à toa que Deus faz isto. Algumas pessoas não resistem, mas as que estão resistindo precisam parar e repensar. Porque muitas vezes nós somos pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, só que quando morremos, fica tudo aí. A vida, ela é cheia de incertezas. E diante de uma incerteza da vida, precisamos antes agir e confiar no Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, momento em que o Senhor Jesus estava sendo levado às alturas, ou assunto aos céus, diz o capítulo 1, versículo 7, quando os discípulos estavam se olhando para as alturas, ele disse para os discípulos no versículo 7, em Atos 1, 7, não vos compete conhecer os tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles perguntaram, Senhor, será este o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Ele falou, olha, isso não é, tocando em miúdos, isto não é da conta de vocês. Não compete a vocês querem conhecer o tempo que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Há um tempo que Deus reservou tão somente para si. Portanto, irmãos, esse poema aqui de Eclesiastes 3, do verso 2 até o verso 8, nos ensina que precisamos fazer bom uso do tempo que tivermos, porque o fim é certo. Vamos fazer bom uso do tempo. Para algumas pessoas, o tempo que tem é muito pouco, principalmente para a dona de casa, né? Se elas pudessem ter um dia de 48 horas, talvez seria pouco. Elas fazem tudo, se eu dizer, olha, não fiz quase nada. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu iria fazer isto, aquilo, outro. Mas, na verdade, quanto mais tempo você tem, você não valoriza. Você vai fazer uma prova, e está lá, tempo de prova, 5 horas. 5 horas. Aí quem olha assim de fora, caramba, 5 horas é muita coisa. Aí começa a fazer a prova, vai. Eu não sei o que acontece, mas parece-me que quem está ali sentado fazendo prova, acho que o tempo ele voa. Você não tem como ver porque você não pode usar relógio, né? Mas tem lá na parede um relógio, acho que aquele ali anda mais rápido. Eu vou até fazer um teste alguma vez para ver se, porque, gente, é incrível. Você senta ali e de repente, pessoal, meia hora. Aí bate o desespero. Meus irmãos, bate um desespero porque você não acabou, entendeu? Tem que responder as perguntas, ou então o texto ali e tal. Mas se o pessoal conceder 10 horas para você fazer a prova, não vai dar tempo. Sabe por quê? A gente não aprendeu a administrar o tempo. Administrar o tempo que Deus nos dá é muito importante. Então vamos aprender um pouco mais com isto. Desde antes do nosso nascimento até o momento da morte, Deus está cumprindo seus propósitos divinos, embora nem sempre possamos entender o que Ele está fazendo. Quando você vai lá para o Salmo 139, que é o Salmo de Davi, aí a partir do verso 13, quando Davi disse aí no Salmo 139, verso 13, pois tu formaste o meu interior,
Tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja só o que esse Deus faz. Antes de você nascer, Deus já havia dito, você vai viver X tempo. Você ainda era substância informe. E Deus já havia determinado isto. Nada foge ao conhecimento de Deus. Nada. Deus nos conhece na essência e sabe perfeitamente quem somos. Após falar sobre o tempo da vida, Salomão, ele passa a discorrer sobre o reino vegetal e vai mostrar a mesma realidade de que há tempo também, não só de morrer, mas ele vai também dizer, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você planta, depois de um certo tempo, você arranca. E para quem já plantou alguma árvore, alguma coisa, árvore frutífera, talvez até quem semeou aí alface, couve, né? E quando chega o tempo de você colher, aquilo lhe dá uma satisfação. Algumas pessoas vão colher, chegam lá e tiram algumas folhinhas, da couve, né, do alface. O alface arranca ele com tudo. Então, algumas você tira folhas, outras você arranca. Tá? É o tempo, você plantou e vai também chegar o tempo aí de você arrancar o que plantou. E ele continua e vai, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Esse tempo aqui é um tempo em que, principalmente para aqueles que trabalham e que defende a sociedade e também cujas as vidas estão em perigo, tem um tempo também da sua defesa. Vão ter que fazer isto aí. Ou eles matam ou morrem. Tá? Então, esse tempo chega para cada um aí. Você tem que saber agir. Tá? Então, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. A nossa vida assim, ela tem esse ciclo. A gente passa momento em família, rindo, se alegrando, e aí, de repente, vem o tempo de luto, de tristeza, de notícia ruim que você recebeu, e aí começa, então, a chorar e a lamentar. Eu pulo aqui para o tempo de juntar pedras. Quando Salomão diz que também há tempo de você juntar pedras, espalhar pedras, as pedras, elas não são boas e nem más. Tudo depende de você, ou seja, do que você faz com elas. Tá? Então, se a pessoa joga pedra, você pode revidar. Se a pessoa te machucou, você pode revidar, ou você pode pegar aquelas pedras, guardá-las, tá? E de repente fazer um monumento com ela, e amanhã depois a pessoa vai ver o que você fez com aquelas pedras. A ideia de Salomão aqui é a seguinte, é que quando se atacava o inimigo, tá? E um meio de torná-lo cada vez mais fraco era atirar pedras no campo do inimigo, para atrapalhar a sua agricultura, para também atrapalhar o seu movimento. Você pode ver isso aí, por exemplo, no livro de segundo Reis, no capítulo 3, do verso 19 e até o verso 25 parte A. Então você vai ver que há uma determinação de atacar o povo moabita, e nesse ataque também vão jogar pedras, tá? Porque as pedras vão impedir que o inimigo avance. Não só atiravam pedras nos campos, mas também entulhavam os poços. Jacó, ele enfrentou isso várias vezes.
cavar um poço, o inimigo vinha e entulhava, tacava pedra. Para quê? Para impedir que o inimigo ele avance. Disse Salomão, olha, tem esse tempo. Pode ser que também que muitas pessoas tenham também jogado pedra na sua vida, tentando atrapalhar a sua caminhada, mas há de chegar o tempo de juntar essas pedras, de não mais receber essas pedras, mas de aprender a olhar para elas e fazer algo importante, não de querer revidar, porque a vingança pertence ao Senhor. Outra coisa que Salomão também nos mostra aqui nesse tempo é que o tempo de abraçar, aí no verso 5, né? Tempo de abraçar e tempo também de deixar de abraçar, de separar, né? Na cultura bíblica havia uma forma de saudação, o pessoal se saudava, né, com óculos santos, né? Na igreja isso acontecia, é aquele beijo o beijo na face, na bochecha, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, esse verso aqui é muito aplicável. Muito aplicável. Nada de beijo, nada de abraço. É o tempo de se afastar. Nada de beijo, nada de abraço, porque senão o Covid pega. E nós estamos vivendo esse tempo já há um ano. Mas para Deus, como se fosse um dia, algumas horas, porque Deus não está preso ao nosso tempo. E não sabemos quanto tempo mais isso vai durar. Mas há de chegar o tempo de Deus, e assim eu espero que isso acabe. Tá? Para que possamos voltar, ou reiniciar o nosso novo normal. Porque aquele normal de março de 2020, nós não iremos recuperar. E também ele fala sobre o tempo de ficar em silêncio e o tempo de falar, aí no verso 7, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. O equilíbrio, ele é importante, só que muitas pessoas acabam se esquecendo disso com frequência. Você nem sempre precisa falar, porque como disse Salomão, em Provérbios, quando ele estava lá com os seus 40 e poucos anos, quando escreveu esse livro, ele disse, olha, falar é prata, mas ouvir é ouro. Ou seja, ouça mais e fale menos. E aqui ele traz essa experiência para esse momento de tempo de falar, mas tempo também de ficar em silêncio, de ficar em meditação. Porque às vezes você quer falar na hora errada. E aí quando você fala na hora errada, você fala o que não deveria ter falado. Então, fica em silêncio. Fala, olha, me deixa. É melhor eu ficar em silêncio, calado ou calada, do que eu falar. Porque se eu começar a falar, você não vai gostar. Mas tem sempre aquele ou aquela que gosta de tiçar, né? Não sei o quê. Até que a pessoa explode aí e começa a falar, e quando começa a falar, aí não tem ninguém que segura de forma alguma. Caminhando um pouco mais, irmãos, em segundo lugar, Deus ocupa o tempo e tem um belo plano. Deus tem um plano maravilhoso para as suas criaturas. Deus ocupa o tempo e tem um belo plano, mas incompreensível para nós. Ele tem um plano que é muito bonito, que ele traçou um caminho especial para todos nós, mas é um plano incompreensível. Observe aí o que Salomão coloca a partir do versos 9, 10, 11 e 12. Ele retorna à pergunta: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem, sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. A partir desse verso, Salomão mostra que o propósito de Deus para os seus filhos é
trocar o trabalho temporal pelas obras eternas. Ou seja, crie um tempo também para dedicar ao trabalho ou à obra de Deus. Nós trabalhamos muito e ficamos sem tempo devido para Deus. E quando surge o tempo, ele é tão somente ali o resto que nós dedicamos a Deus. E quando também fazemos a obra de Deus sem tempo, nós atropelamos tudo. Fazemos tudo pela metade ou até, quem sabe, mal feito. Na análise do tempo, Salomão, ele para um pouquinho para refletir e considerando Deus como Criador. Aqui, ele faz algumas descobertas que são importantes. Primeira, ele nos mostra que as obras de Deus são perfeitas. Deus criou os céus e a terra. As obras de Deus são perfeitas. Veja, por exemplo, lá no Salmo 19, que é o Salmo de Davi, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele começa então a mostrar toda esta revelação das obras do Senhor nosso Deus. Portanto, as obras de Deus são perfeitas. O homem, sim, tenta destruir, acabar com as obras de Deus. Outra coisa, as obras de Deus não somente são perfeitas, mas também são duradouras. Tudo que Deus fez dura eternamente. E aí Salomão nos prepara para esse momento, para entendermos a nossa vida, que foi também criada por Deus. As obras de Deus são insondáveis e despertam a reverência do seu povo. Ou seja, aliás, deveria despertar. A gente parar um pouquinho para apreciar a natureza, apreciar as obras belas do Senhor. Você chega às vezes num parque, num jardim, e você contempla as flores, você vê tudo aquele verde, mas a gente observa que o homem está acabando com tudo, o meio ambiente está pedindo ajuda, pedindo socorro, desmatando florestas, acabando com o que Deus fez. Deus, ele é esse Deus criador que concede meios para que o seu povo siga adiante. Só que nós estamos acabando com tudo e isto não é bom de forma alguma. Salomão disse que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, dentro do nosso coração. Aliás, Deus nos criou e nós não deveríamos morrer. Lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o primeiro Adão, formado por Deus, ele deveria viver eternamente. Mas o pecado entrou e maculou a obra de Deus. Quando Deus disse para a mulher que se ela comesse do fruto proibido, que na certa ela iria morrer, no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Vão morrer. E aí a serpente chega e modifica. É assim que Deus disse, é certo que não morrerão. É certo que não morrerão. Mas Deus ali estava se referindo, como disse Santo Agostinho, aos 3 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual, esse esfriamento de Deus e o homem. Não tem essa vontade de querer, de buscar, de falar, de aprender mais e mais de Deus. A morte física, que é a separação do corpo e do espírito, e a morte eterna, que é a separação do homem eternamente de Deus. Esses 3 tipos de mortes atingiram o homem no momento em que ele pecou contra Deus. Então Deus, ele cumpre a sua palavra no tempo certo. Ele colocou no nosso coração a eternidade. Só que nós não conseguimos entender, compreender esta eternidade que Deus fez, colocou. E tudo isso que ele fez é formoso, ou seja, é belo, é atraente, está aí, você pode ver no próprio texto. Então, eu só posso compreender as obras de Deus se eu me aproximar mais dele, ou então pedir, Senhor,
me revele a sua obra, ou me revele o plano que o Senhor traçou para mim. Nem todos nós teremos esse privilégio, mas houve um homem que Deus permitiu que ele contemplasse um pouco desta beleza, um pouco, e ele foi levar até o terceiro céu. Eu me refiro ao apóstolo Paulo, quando ele disse o seguinte na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 6. Diz ele, se é necessário, a partir do verso 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele não quer aqui entrar em discussão. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E ele continua, diz, olha, e para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me engrandecesse, para que eu não me exaltasse, Deus colocou em mim um espinho na carne. Mensageiro do diabo, para me esbofetear. Paulo teve esse privilégio. Ele viu coisas incríveis. Ele viu parte do plano de Deus. Deus tem um plano para você. Eu posso te afirmar que é um plano perfeito, que é um plano bonito, mas enquanto você estiver longe de Deus, você não vai compreender esse plano. Como disse o cantor, o pastor Vitor Silva, que Deus tem um plano para cada criatura, e aos astros ele dá os céus, e a cada rio ele dá um leito e um caminho para você. Ele traçou e disse, a minha vida eu entrego a Deus, pois seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, seguirei o meu Senhor. Deus traçou para você um plano. Deus tem um plano bom, um plano agradável para a sua vida. E Salomão quer nos mostrar isso, porque por mais que você esteja passando por situações difíceis na vida, o plano de Deus não vai mudar. Ele continua o mesmo, porque Deus, Ele é o Senhor e é o dono do tempo. Quero caminhar para o final, irmãos, em terceiro lugar, dizer que o tempo de Deus, ele é permanente. O tempo de Deus é permanente, imutável e controlável, somente por Deus. O tempo de Deus é permanente, imutável e controlável, somente por Deus. Os versos finais de Eclesiastes 3, verso 14 e 15, diz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens o temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Esse verso 14 aqui, o verso 15, esses dois versos, eles também se tornam uma chave para você compreender o pensamento de Salomão. E aqui Salomão responde à pergunta, por que Deus estabeleceu os tempos? Deus não estabeleceu o tempo para brincar com o tempo. Deus estabeleceu o tempo com um propósito. A resposta é para que os homens temam diante dele e reconheçam que não podem mudar nada. Ou seja, no passado, no presente, no futuro, nada. Nós não podemos mudar nada. O que Deus traçou. O que aconteceu, aconteceu. Eu não tenho como voltar no tempo. Isso acontece em filmes. Mas na vida real, isto não acontece. Então, se você está vendo muito filme e voltando ao passado, meu amigo, cai na realidade. Porque isso não vai acontecer. Não tem como mudar o passado.
Às vezes você vê filme que a pessoa vai tentar mudar, né, alguma coisa que aconteceu, para que o futuro seja diferente e tal. Então vou voltar ao passado, mexer nisso. Não, não tem esse negócio. Isso é ficção. E tem muita gente vivendo de ficção. E cá entre nós, muitos crentes também, achando que podem voltar ao passado, né, de fazer alguma coisa. Se já fez, já era. Quando uma pessoa joga algo fora que não está bem no seu estômago, não tem como devolver. É desagradável. Tá? Não tem como voltar ao passado. Aquilo que Deus fizer, invariavelmente será feito. E nenhum ser humano pode esperar alterar o curso das coisas por seu próprio esforço. Não adianta. Não adianta. O tempo criado por Deus nos mostra o quanto somos dependentes dele. Nós dependemos de Deus o tempo todo. Acordamos e dependemos de Deus. Se a gente vai para o hospital, a gente depende de Deus. Se estamos doentes, a gente depende de Deus. Ou seja, nós somos seres dependentes de Deus. E amém por isso, irmãos, porque a gente depende de Deus, que é esse Deus que nos criou e nos formou à sua imagem e semelhança. No verso 15, Salomão reafirma que Deus controla tudo. Para Salomão, o presente já esteve no passado e o futuro já está no presente. Ele faz uma confusão aí, né? O presente já esteve no passado e o futuro já esteve no presente. Ou seja, em outras palavras, passado, presente e futuro, para Salomão, estão unidos. Tá? Quando Deus dizia para os seus profetas, quando ele aparecia, dizia, olha, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Você para um pouquinho para ver, mas para aí, esse pessoal todinho já morreu. A ideia é que Deus, ele é Deus dos vivos. Para Deus, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos no tempo de Deus. No tempo de Deus. Passado, presente e futuros estão unidos. Tá? Quando Moisés perguntou a Deus, naquela visão que teve em Êxodo 3, que ele via a sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e disse, eu vou me aproximar dela porque a sarça não se queima. Quando ele se aproximou, Deus falou com ele, Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. E aí Moisés recebeu a missão de ir até o Egito para livrar o povo do Senhor. Ele disse, mas Senhor, quando eu chegar lá e me perguntarem, quem me enviou aqui? O que eu vou dizer? Você vai dizer o seguinte, o eu sou me enviou a vós outros. Mas quem é esse eu sou? O eu sou é o meu nome. Jesus Cristo, lá em João 6, quando o pessoal ele disse que antes que Abraão nascesse, ele era, o pessoal disse, espera aí, você não tem nem certa idade, disse que já viu, que viu Abraão, como é que pode? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu era. Ele usa no grego a expressão ego eimi, antes que Abraão existisse, eu era, que é o eu sou, que está em Êxodo capítulo 3. Dizendo que ele e o Pai constituem a mesma pessoa. Deus não está preso ao passado, nem ao presente e nem ao futuro. Deus age no tempo dele. Tá? Terminando, irmãos queridos, em Gálatas capítulo 4, verso de número 4, diz o seguinte, e cumprindo-se o tempo e chegando à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. No tempo de Deus, Jesus veio a este mundo. Jesus, ele iniciou o seu ministério consciente do tempo de Deus. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 1, o verso 15, diz o seguinte, quando ele começa o seu ministério, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado, está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus morreu no tempo determinado por Deus, nem antes e nem depois, como diz Marcos no capítulo 8, no verso de número 31, diz o seguinte, Marcos 8, 31.
Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. 3 dias, não foram 4, não foram 2, 3 dias, no tempo de Deus, isto aconteceu. Quando o pessoal perguntou, Senhor, será este o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Ele disse, não vos compete conhecer a época, o tempo e a época. Não se preocupem com isso. Esse é o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o Deus que precisa ser reverenciado todo o tempo. Eu termino com o texto de Hebreus, no capítulo 12, quando o apóstolo disse o seguinte, Hebreus 12, versos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, garanto que sempre há tempo para fazer a vontade de Deus. Pode não ter tempo, às vezes, para você fazer alguma coisa para você, mas sempre haverá tempo para você fazer a vontade de Deus. E se faltar esse tempo, peça a Deus que te dará um pouco mais de tempo para você fazer a obra dele, não fazer a sua obra, não para se preocupar com você mesmo. Lembre-se que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse foi o tempo que Deus reservou para que você viesse aqui esta noite, para você conhecer o plano de Deus para a sua vida. Deus traçou um plano especial para você. Deus se preocupa com a sua vida. Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Não gaste o seu tempo em coisa que não vai lhe trazer felicidade e nem lhe garantir a salvação. Use o seu tempo com sabedoria. Use o seu tempo com sabedoria. Jovens, usem o tempo com sabedoria. Senhores e senhoras, usem o tempo com sabedoria. Ensine os seus filhos também a usar o tempo com sabedoria. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há tempo até também para Deus colocar na sua vida aquela pessoa especial. Esse é o tempo de Deus. No tempo de Deus as coisas começam a acontecer. Mas também pode ser que no tempo de Deus, Deus venha separar. Há tempo de estar junto, é tempo também de separar. E o tempo que estamos vivendo hoje, de Covid, está sendo o tempo da separação. Da separação social, da separação da família. Há muitas pessoas perdendo suas vidas. Vamos aproveitar o tempo que Deus nos deu. Use com sabedoria o seu tempo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.